Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Brazilian Dev, meu nome é Paulo Raoni e esse aqui é mais um vídeo da série Python Essencial. Nesse vídeo a gente vai falar sobre set. Set é uma coleção de itens únicos, não ordenados e sem indexação. Vamos ver então como é que funcionam os sets. Aqui eu tenho essa coleção aqui, linguagens, eu coloquei esse nome, tá? E aqui já é um set, né? Ele tem esse par de chaves aqui, tá? Então tem aqui uma coleção contendo 3 strings, a primeira sendo JavaScript, a segunda sendo Java e a terceira sendo C#. Né? São linguagens de programação. E, bom, como é que a gente trabalha com esse tipo de coleção? Ele só contém itens únicos, ele não tem índices. Então, se eu quiser ficar tentando achar um índice dele, eu não vou conseguir. E ele só pode ter itens únicos. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar um for para poder buscar esses itens aqui, ó, linguagens, colocar aqui assim e botar print x aqui. Se eu fizer isso daqui e tentar rodar, vou rodar aqui, ó. Puxei aqui, ó, ele trouxe C#, Java e JavaScript. A ordem não é a mesma que está ali em cima. Se eu rodar de novo, rodando de novo aqui, ó, e olha só, JavaScript, Java, C#. Rodar de novo, vocês vão ver que vai vir uma outra ordem, Java, C# e JavaScript. Então ele não tem ordem, tá? Ele não funciona, né, como outras coleções, ok? Então a gente não consegue descobrir quais são as ordens. Uma outra coisa também, que ele não aceita duplicado. Então vamos supor que eu queira duplicar C# aqui, colocar aqui C#, 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 4 vezes. Se eu colocar isso dessa forma e tentar rodar, olha o que vai acontecer aqui. Ó, ele só traz para mim um C#, tá? Os outros ele ignora, beleza? Então, vou ver algumas coisas que a gente pode fazer com sets. Dá para a gente usar um método add para poder adicionar um novo elemento, tá? Vou colocar aqui, ó, linguagens.add. E aí eu coloco aqui um outro elemento que eu queira adicionar. Eu posso colocar aqui C++, por exemplo, uma outra linguagem de programação. Vou rodar esse programa aqui e olha aqui o que vai acontecer. Ele traz para a gente o C++, né? Só que lembrando que não tem ordem, então ele coloca na ordem que ele quiser. Eu posso remover, posso colocar aqui, ó, linguagens.remove. Vamos supor que eu queira remover aqui o Java. Vou colocar aqui Java com maiúsculo, não, Java minúsculo. Java. Se eu quiser remover esse cara aqui, vou rodar novamente. E olha só, a gente removeu o Java, agora só tem C++, JavaScript e C#. Eu posso também limpar completamente o nosso set, né? A nossa coleção. Vou botar linguagens.clear e ele limpa completamente, tá? Não vai ter mais nada ali. Eu vou rodar novamente, tá? Lembrando que isso aqui tá acontecendo tudo em tempo real. Então eu posso, por exemplo, comentar isso daqui. Vou rodar novamente agora. Agora vocês vão ver que ele vai de fato limpar, beleza? Não teve interferência desses outros dois métodos aqui. Ele limpou o nosso set. Tá? Só para mostrar para vocês que o for está aqui, o for está rodando aqui. Então tudo que a gente está fazendo aqui, ele pega o for e printa todos os elementos na tela. Uma outra coisa que dá para fazer também é a gente utilizar o union, que é para poder fazer a união de duas coleções, set, né, dentro de uma única coleção. Tá? Então vamos supor que eu tenho uma outra coleção chamada banco de dados. E vamos ver o que a gente pode colocar. Vamos colocar alguns bancos de dados aqui. Vamos colocar MySQL. Colocar aqui também... colocar também SQL Server. Colocar MongoDB. Tá bom, né? Tá bom esses três aqui. Beleza, eu tenho esses três aqui. Agora, como é que eu faria para poder juntar as duas? Dá para fazer isso? Sim. Utilizando sets a gente consegue. Eu vou colocar aqui, ó, uma nova variável chamada junção tecnologias. E colocar essa junção que vai ser da seguinte forma. Vou botar linguagens.union e vou unir ao outro set chamado banco de dados. Então, essa junção aqui, ó, toda vai vir para cá, para a junção tecnologia, tá? Utilizando esse método union. E agora eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer um loop em junção tecnologias para ver o que vai ter aqui dentro dele, né? Vou rodar novamente. Agora a gente consegue ver aqui que ele tem todas as linguagens de programação e também os bancos de dados. Uma outra coisa interessante que a gente consegue fazer também é pegar a diferença entre um e outro. Então, entre uma lista e outra, a gente consegue ver a diferença. Vou comentar essa linha de baixo aqui também, só para poder a gente colocar ali em cima e ficar mais próximo, né? A gente vê aqui, ó. Vamos ver aqui, eu queria tirar a diferença dessa em relação a essa. Mas vamos supor que eu tivesse algo que fosse igual nos dois, tá? E aí eu consiga ver
qual é a diferença? Então, eu vou colocar aqui, tem que ser Sharp, tanto em banco de dados como linguagem. Está errado isso, tá, gente? Mas eu estou colocando só para a gente ver. E agora ele vai pegar a diferença para a gente. Vou colocar aqui, ó, um print e colocar aqui, ó, linguagens.difference. Sim, é um método chamado difference mesmo. E eu coloco aqui, ó, banco de dados. Então, ele vai tirar a diferença de linguagens em relação a banco de dados. Qual é a diferença deles, beleza? Ele vai printar na tela para a gente, lembrando que os outros tá tudo comentado aqui, vai printar só isso aqui. Vou rodar novamente, vamos ver o que vai acontecer, puxar aqui, ó, e ele pega aqui, a diferença é Java e JavaScript. E por que ele está fazendo isso? Porque ele comparou. Qual é a diferença desse aqui para esse, tá? Então ele pega e diz que é Java e JavaScript. Ele pega... Como eu comecei comparando com linguagens, ele vai trazer para mim o que tem de diferente entre os dois, só que traga para mim sempre do primeiro. Então, se eu fizer o contrário, colocar banco de dados aqui e botar linguagens no outro, ele vai trazer o contrário. Ele vai trazer MySQL, SQL Server e MongoDB. Vou rodar de novo. E aí a gente vê aqui, ó, SQL Server, MySQL, MongoDB, beleza? Ele trouxe a diferença, exceto o C# que está nos dois, tá? Agora a gente tem como ver também a interseção. Interseção seria o contrário, a gente vai ver exatamente o C#, vou botar aqui, ó, intersection, tá? E aí isso aqui é indiferente, tá? Porque ele vai ver a interseção, o que tem de igual nos dois. Vou rodar de novo aqui, ó, a gente vai ver que vai ter de igual o C#, somente o C# que tem de igual nos dois. Não importa a diferença, eu posso colocar linguagem primeiro, banco de dados depois, vai rodar do mesmo jeito, salvar aqui, ó, o C# vai ser o mesmo. Se eu tirasse o C#, a interseção seria nada, né? Porque não tem interseção se a gente não tiver isso, vai só ser um set vazio. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative a notificação e, bom, deixa um comentário aí embaixo que me ajuda bastante. Valeu, gente, um abraço, fui!